Senta aqui. Meu Deus, que bom que você veio. Amém? Glórias a Deus. Com a paz do Senhor. Amém. Se possível, eu vou pedir para o irmão Enéas e a Samara vir para cá para mim focar aqui. Vai ficar aí? Né? Ah, tá bom então. Tá bom então. Glória a Deus. Irmãos, a lição de hoje é a lição de número 6. O título da lição é o filho é igual com o pai, né? E a gente vem numa sequência de 3 lições, batendo de frente contra as heresias, né, do Testemunho de Jeová, mostrando que nós temos respaldo bíblico para defender a nossa fé, onde a mesma Testemunho de Jeová ela nega, né, a Trindade, e nós fizemos aqui uma dinâmica da lição 4, explicando sobre como se comprova na Bíblia que a Trindade ela existe e é autêntica e está na Bíblia, né? A gente fez uma dinâmica lá e aí a gente explicamos ali que a Trindade, né, se você for ver em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e Deus criou o mundo, né? E disse Deus, criamos, fazemos, e no princípio criou Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você pegar no original, você vai ver ali que Deus está em Elohim, é uma pluralidade, né? Uma pluralidade de pessoas, porém um Deus só, e a gente viu ali o verbo bará, né? Que é de criar, e Deus, se ele fosse no singular ali, seria Eloá, porém estava Elohim. Então dá a entender que Deus está falando sim com a Trindade, né? Com Deus da Trindade. Depois a gente fizemos uma dinâmica aula passada sobre a deidade de Jesus Cristo, explicando que Jesus ele é Deus. Em 1 João, primeira epístola de João 5:20, Jesus é o verdadeiro, Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos ver lá, se Jesus é Deus, vamos ver, 1 João capítulo 5, versículo 20, e sabemos que este é o Filho de Deus, e vindo, e nos deu o entendimento para que conheçamos o verdadeiro, e que o verdadeiro é verdadeiro estamos, este é em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, tá? Então não tem como refutar. E depois eu coloquei aqui uma tabela da Pai Senhor, meu querido, seja bem-vindo, viu? É uma honra ter você aqui com a gente. Meu convidado. E aqui eu passei uma tabela para vocês sobre os atributos, tanto da deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vocês vão vir aqui, você vai ter essa tabelinha aqui com vocês. Eu vou entregar uma folha dessa para vocês. Não agora, porque eu vou fazer uma dinâmica, tá bom? E essa dinâmica vai seguir o mesmo estilo que eu fiz nas outras 2 aulas. É uma dinâmica de defesa da fé, né? Você crê no Espírito Santo, na Trindade, aliás, amém. E a gente fez uma dinâmica aí para você provar na Bíblia. A segunda foi a dinâmica como que você crê que Jesus é Deus. Ok, na dinâmica mostra na Bíblia se Jesus é Deus. E agora a lição fala que o filho é igual com o pai. A dinâmica me prova na Bíblia se Jesus é igual com o pai, porque as Testemunhas de Jeová, ela tem vários textos para dizer que Jesus não é igual com o pai. Jesus, ele é subordinado e ao mesmo tempo é inferior. Então eu vou usar essa dinâmica. Das outras 2 vezes eu fiz alguém chamar outra pessoa. Dessa vez eu vou, e ali sempre parou no pastor Jamerson, então eu vou chegar diretamente nele. Deixa eu quieto. Então eu vou chegar diretamente nele. Sempre sobrou para ele, então eu vou direto nele. Pastor Jamerson,
Eu sou nesse momento, essa dinâmica, eu sou testemunho de Jeová, tá? Na dinâmica. Então, vou usar a abordagem dele e fazer de conta que você está sendo abordado por uma testemunha de Jeová e o senhor vai ter que procurar na Bíblia, sem muito argumento e dentro da Bíblia. Vamos lá. Dentro da Bíblia, a testemunha de Jeová vai dizer assim, em Hebreus, capítulo 2, versículo 9, parte A. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos. Então, já aqui em Hebreus 9, fala que Jesus foi feito um pouco menor que os anjos. 1 Coríntios 11, 3 diz assim, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Veja que Deus é o cabeça, Cristo está a parte de baixo, é um pouco inferior. E eu queria que o senhor, diante dessas passagens bíblicas, em João capítulo 14, versículo 28, parte B, Jesus diz assim, meu Pai é maior do que eu. Como que o senhor me mostraria se Jesus é igual ou tem igualdade com o Pai, sendo que esses versículos deixam bem claro que não é bem assim. Ele mesmo falou que o Pai é maior que ele, que o Pai é o cabeça dele e que Jesus foi feito até um pouco menor que os anjos. Como que fica? E agora? A gente vai pegar esse lá, né, de João, né? João, acho que é 14:30. João 14:30? Então, é 10:30. Vamos ver, se eu estou com o computador, está tudo aí. Vamos lá. Não, mas aqui o teu computador você faz. Vamos lá. 10:30, eu e o Pai somos um. Quando Jesus falou ali que, eu acredito assim, né? Quando Jesus falou ali que o Pai é maior que ele, né? Ele estava como 100% homem e 100% Deus, né? E ainda não quis se glorificar. Por isso que ele falou que o Pai é maior que ele, na situação que ele estava. Aí vem aquele versículo lá que a gente viu semana passada, né? De Filipenses, capítulo 2, versículo 6 e 7, que ele não teve usurpação, ser igual a Deus, né? Ele se esvaziou ali, né? Da glória dele. Então, ali ele fala que ele é menor que o Pai. Sim. Já nessa situação aqui, com os judeus, que ele fala que eu e o Pai somos um, é em termos de essência, né? De natureza, de essência. Quando nós falamos de essência, já está dizendo a essência dele é divina. Amém? Você falou poucos argumentos. Isso. Correto. É isso mesmo. Quando Jesus, ele falou em João 14:28, meu Pai é maior que eu, justamente isso, porque ele estava ali como homem, ele tinha passado por aquele processo de esvaziamento ali de Filipenses 2, 6, 7, da kenose, sempre falar kenose, do verbo esvaziar-se. Então ele como homem ali, na natureza humana, ele se desfez, se esvaziou da sua glória, dos seus atributos, então ali ele era homem, ao mesmo tempo sendo Deus. Porém, sendo Deus, ele não se usurpou ser igual a Deus. Então, quando ele fala aqui que Deus é o cabeça de Cristo, porque justamente por isso, Cristo ali estava sendo representando os homens na terra, tá bom? E a gente vê dentro dessa lição o que? Jesus se apresentou, ou seja, Jesus e Deus se apresentando como pessoas humanas. A gente vê aqui na lição, né, 2 tronos, 2 cadeiras, e dá a entender que Deus está num trono, Jesus está no outro, e eles estão ali sentados eternamente observando a gente, né? Não dá a entender isso? Ele está com um cedro na mão, que é aquele negócio lá que os reis usam para estender, para dar sentença, e ele está ali sentado nos observando. Porém, a gente vê que essa lição vai falar muito sobre uma linguagem antropomorfismo, né? Uma linguagem que, o que é isso? Antropomorfismo vem de 2 palavras gregas,
homens, antropos, homem e morphos, forma, ou seja, forma de homem. Então Deus, para nos comunicar com a gente, Ele tomou forma de homem. Na linguagem, para a gente entender. Se a gente não entendesse a forma que Deus se comunicasse e Ele não nos comunicasse numa forma de homem, a gente ficava perdido. Então por isso que a Bíblia e a lição hoje vai falar muito, colocando as características de um Deus que veio em forma de homem, tanto a linguagem também, né? Portanto, um antropomorfismo é quando Deus aparece ou se manifesta para nós em forma humana, ou mesmo em característica humana, atribuída a Ele mesmo. Por exemplo, Gênesis 1:3, disse Deus. Se Deus disse é porque Ele fala, Ele tem boca, Ele tem um rosto. Quando ouvimos a voz de Deus que andava, Gênesis 3:8. Se Deus andava é porque Ele tem pé, tem os pés. Deus falava boca a boca com Moisés, Gênesis número 12, versículo 8. A Bíblia diz que Moisés viu a forma corpórea de Deus, sendo que o profeta viu Deus pelas costas. Êxodo 33, 18 ao 23. Isaías viu a forma corpórea do Criador, Isaías 6, do 1 ao 6, ele diz que possuía vestes compridas. Então a gente vai ver a Bíblia inteira descrevendo Deus como uma forma corpórea de homem. Ele tem a costa, tem boca, então tem tudo isso. Agora, Deus é espírito. Um espírito, ele tem um corpo igual ao homem? Não, ele é espírito. Agora a Bíblia ela descreve dessa forma para que a gente venhamos entender essa linguagem. Então é assim. Então vamos lá. A Bíblia aqui vai. Só um minutinho sobre essa do filho, que esse dia eu estava dando aula, não sei se eu acho que sobre essa questão do antropopatismo e antropomorfismo, né? Aí ele pegou nessa parte do antropomorfismo, exatamente nessa parte que você está falando. Deus falando na nossa linguagem, para nós entendermos Ele. Sim. E teve irmão que não entendeu. Eu falei, irmão, Deus sente cheiro? Aí o irmão falou, mas Deus sente. Lógico que Deus sente cheiro. Mas Ele é Espírito, eu sei sim. Só que Deus falando na nossa linguagem, Ele mostra que, veja que uma verdade que o Senhor colocou aí, né? As referências tudo direitinho, para a gente entender, né? O irmão ainda ficou cabulado com isso, pensando que eu disse que Deus não sentia cheiro, porque Ele era Espírito. Apocalipse fala, quando vem a igreja, me esqueci o nome da igreja, Laodiceia, não sei se é Laodiceia que foi morna, não era morna, nem quente, nem fria, como que era? É Laodiceia, né? A Bíblia fala assim, antes fosse frio ou quente, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, Deus ali mostra, né, a passagem ali mostra um Deus com ânsia de vômito. Que tipo assim, dá nojo, nem é quente e nem é frio, mas é morno, vomitar-te da minha boca. Deus sente ânsia de vômito? Na linguagem humana, ou que descreve Deus de uma forma antropofórmica, no antropomorfismo, dá a entender sim. Por isso que a gente vê ali Deus sentado num trono, a Bíblia descreve Deus sentado num trono, Jesus sentado num trono, porque todas as nações tinham um rei. Então, automaticamente, nós tínhamos que entender que nosso Pai, o Supremo, Ele é um rei soberano, Ele está sentado no trono e o cetro está em suas mãos. Amém? Amém. Vamos para a lição. É verdade, então esse segundo trono então não existe. É uma forma de linguagem. Que fala que Jesus assentou-se à direita do Pai, então não existe. É uma forma de linguagem para a gente entender que tem sim um Deus no céu. Independente se Ele está no trono ou não, mas Ele está no céu e Ele está reinando, Ele está ali reinando e nos observando. Tá? É simples assim. Agora, é complicado eu trazer nessa aula tanto conteúdo e entrar nesse detalhe. Depois eu entro nesse detalhe, que não é o objetivo da lição. Tá? Eu só trouxe essa explicação porque aqui a gente vai entender que Deus, Ele é Deus.
E mesmo sendo Deus, ele se manifestou de uma forma que a gente pudesse entender ele, de uma forma humana. Por exemplo, Jesus Cristo. Tá bom? Vamos lá. Primeiro tópico, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico. O conceito de filhos no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Mateus 23, 29 ao 31. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista. Aí vocês vão perguntar para mim o que é paralelismo. O que é isso? É uma palavra até difícil de falar. Paralelismo poético. O que é isso? Né? Porque se eu não trouxer essa explicação, vocês não dá a entender o que é isso. Né? O paralelismo poético é uma técnica literária que consiste na repetição de palavras. Por exemplo, ele repete a palavra 2 vezes para você memorizar e deixar isso impregnado na mente. Exemplo, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visite. Então, dá a entender que tanto o homem e o filho do homem são da mesma essência e da mesma natureza, tá bom? Esse paralelismo é sinônimo e que o poeta diz algo em seguida e repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontrado nas palavras de Jesus. Assim, vós mesmos testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. E aí Jesus vai explicando para que eles entendessem que tanto os profetas, os homens, os sacerdotes que mataram os profetas, tanto eles que estavam ali, que eram os sacerdotes, os esquibras, eles eram da mesma essência. Significado teológico indica igualdade de natureza, ou seja, tanto, por exemplo, filho do homem. Eu tenho meus filhos são da mesma natureza, são compostos de carne e osso, tem alma, tem espírito, e todos vão para o mesmo lugar. Naquela história, filho de peixe, peixinho, então, tal homem, tal pai, tal filho, então são todos da mesma linhagem. Da mesma forma, quando descreve que Jesus é filho de Deus, ele é da mesma essência do pai, e ele é igual ao pai, tá bom? No Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus, está aqui em João 8,42, Jesus fala que, Jesus diz, eu saí e vim de Deus, saí do Pai e vim ao mundo outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, estava declarando que Deus é seu Pai e, no entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando sua deidade, pois dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Deixa eu ver aqui. Clareza meridiana, foi falado aqui, É uma expressão que significa uma compreensão clara e evidente de algo. Então, quando ele falou, eles entenderam claramente o que Jesus estava falando. Tá? O Filho é Deus. O Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia do que o sol do meio-dia. Por isso, é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema, dizendo que Jesus não é Filho de Deus. Mas o Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cedro de equidade é o cedro do teu reino. Hebreus 1:8. Aí eu trouxe aqui, eu trouxe aqui alguns versículos, uma passagem mais específica sobre
essa passagem sobre o Filho de Deus, né, o terceiro subtópico do tópico primeiro, que diz assim, ó, vamos lá. Ele apresenta aqui Jesus como primogênito, porém, você vai ver que antes de Jesus ser primogênito, ele tem a primazia, ou seja, ele tem a preeminência em tudo. Então, geralmente, a Testemunha de Jeová vai querer nos pegar dizendo que Jesus ele é o primogênito. E quando ele pega essa palavra primogênito, ele quer levar ao pé da letra. Dizer o quê? Que Jesus, né, ai meu Deus, esqueci da palavra. Etimologia? Isso, pela etimologia da palavra, quer dizer o quê? Primos, primeiro. Gênitos, gerado. O primeiro a ser gerado. Então, se Jesus foi gerado, ele não teve uma existência desde o início. Primeiramente existiu o Pai veio, criou Jesus, que é a primeira criação, né? Que é a primeira criação das coisas, e por aí vai. Aí eu fui, né, mais num detalhe, você vai encontrar o que? Para barrar essa teoria da Testemunha de Jeová, você vai buscar a palavra preeminência, tá? Aí, depois eu chego lá, mas eu vou aqui primeiro e vou chegar lá, tá? Então, o sentido primogênito não quer dizer, quando a Bíblia fala, na forma de criação, mas na forma de direito. Jesus ele tinha o direito de primogenitura, assim como também de preeminência. E os dois andam paralelos, um com o outro, tá? Vamos lá. Se eu estiver falando muito rápido e os irmãos não entender, ficou alguma dúvida, nós estamos numa sala de aula, pode levantar a mão, interromper, dizer, Everaldo, eu não entendi. Eu vou tentar explicar novamente, tá bom? Vamos lá. Pré-existência e... pré-eminência e primogenitura. Tá? Vamos lá. No credo de Nicéia, diz que Jesus foi gerado e não feito. Já em Hebreus, né, capítulo 1, do versículo 5 ao 8, você vai ver aqui o que? Uma catena. O que é uma catena? São uma série de citações do Antigo Testamento nessa epístola aos Hebreus. Então, a epístola aos Hebreus, do capítulo 5, do capítulo 1, do 8 ao 5, ele vai trazer aqui uma série de citações do Antigo Testamento. Vamos lá. Diz assim: porque qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei. Tá vendo? Ele fala aqui, ó, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. O que o escritor aos Hebreus está dizendo com isso? E qual a referência que ele está usando para falar essa passagem? Ele está falando aqui de quem? De Davi. Porém, ele vai apontar para Cristo. Tá? E outra vez, quando introduz no mundo, versículo 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem, apontando para Jesus aqui, né? E quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espírito e dos seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cedro de equidade é o cedro do teu reino. O verso 5 que a gente citou aqui faz referência aos Salmos 2, do verso 6 ao 7, que diz: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, e no santo monte proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, e hoje te gerei. Está vendo que ele faz referência ao Salmo 2. Fazendo alusão ao Salmo, também ao Salmo 89, o verso 27. E o Salmo 2 descreve a coroação de um rei em Israel como ungido do Senhor. Neste sentido, o Salmo faz uma relação de filiação num ato de coroação. Então, a referência de filiação aqui está no ato de coroação. Procede da promessa sobre a dinastia de Davi, que está em 2 Samuel, né,
segundo Samuel 7, do 13 ao 14, que diz: será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, está falando de Davi, eu punirei com castigo, mas fazendo referência também a Cristo, que ele levou sobre a cruz, ali sobre ele, o castigo que estava sobre nós. Com açoite aplicado por homens. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. 1 Crônicas 17 ao 13. Então você vê que só em Hebreus, do capítulo 1, do 5 ao 8, ele faz referência a tudo isso. Ele faz uma catena de vários versículos do Antigo Testamento, tá bom? Ele me será, e ele me dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus e a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra, que é o Salmo 89, verso 26 e o 27. Veja que é tudo do Antigo Testamento. Nesse sentido, a relação de filiação, primogenitura e coroação possui uma ideia que descreve alguém que possui um status de ser privilegiado, no caso é preeminência, alguém que na mais alta posição de autoridade. Estes versículos não falam diretamente sobre Jesus, mas apontam para a sua primeira e segunda vinda. O primogênito gerado diz respeito ao quê? Ao estágio do Messias coroado. Ele é gerado quando? Na relação de coroação e exaltação sobre o reino. Jesus gerado não indica o início da sua existência, mas o início do seu reinado, como aquele que se sacrificou pela igreja, como está no Salmo 2. Aponta para um reino humano, mas aponta para um cumprimento pleno em Jesus Cristo. O termo hoje te gerei não se refere a uma ideia biológica, como a Testemunha de Jeová usa, nem ontológica da existência do Filho, mas é um termo metafórico para a ressurreição e exaltação e coroação de Cristo, como Paulo afirma em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, 32 e 33, diz: nós lhe anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu em nosso antepassado. Ele cumpriu para nós em seu Filho, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Está vendo? O próprio escritor aos Atos dos Apóstolos, ele fala sobre no Salmo 2: tu és meu filho e hoje te gerei. Jesus ser gerado significa Jesus ser ressuscitado, como está em Romanos capítulo 1, do versículo 2 ao 4, o qual foi prometido por ele acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então ele deixa aqui bem claro que o termo hoje te gerei não quer dizer que Jesus teve um início a partir do momento de geração, mas significa o quê? Tanto da ressurreição, tanto da sua glorificação e coroação. Quando ele ascendeu ao céu, ele teve a preeminência em tudo. Aí eu vou trazer aqui para você aquilo que eu tinha comunicado, que eu tinha falado sobre quando a Testemunha de Jeová chegar e falar para você: mas a Bíblia fala que ele é primogênito. Por que ele é colocado como primogênito? Porque primeiro, antes de ser o primogênito, ele teve a primazia, ou seja, ele tem a preeminência. E o que significa isso? A preeminência de Cristo pode ser entendida como a sua superioridade, em relação a tudo. Então Cristo é superior a tudo, né? Ele foi o primeiro, antes de toda a criação,
antes de existir qualquer coisa, Cristo já era. Então ele tem a preeminência em tudo. Como a imagem de Deus, né? Ele tem a preeminência em tudo como aquele que tem a imagem de Deus. E também ele é o primogênito da criação e a cabeça da igreja. Ele tem a plenitude de Deus e é o conciliador de todas as coisas. O primogênito da criação também é o primogênito dos mortos. Então, se Jesus é o primogênito da criação, que a Testemunha de Jeová fala, que ele é o primeiro a ser criado, como ele pode ser o primogênito dos mortos? Você pergunta para o Testemunho de Jeová, como que ele é o primogênito dos mortos? Porque se a palavra primogênito é o primeiro a ser criado, como que os mortos podem criar alguma coisa? Né? Se ele é o primogênito dos mortos, primogênito, primeiro a ser gerado. Como a morte pode gerar alguma coisa, criar alguma coisa? Mas vamos lá, que ele teve a primogenitura dos mortos. Ele foi o primeiro que morreu? No raciocínio literal do Testemunho de Jeová, se for levar essa palavra na forma literária, se ele é o primogênito dos mortos, foi o primeiro que morreu, Jesus foi o primeiro que morreu? Não. Ele vai dizer que não. Então, como ligar uma coisa com a outra? Não tem sentido se for nessa linha de raciocínio. Tá? Deixa eu ver. Na Bíblia, preeminência significa o quê? Superioridade. Jesus ele teve a superioridade em tudo. Excelência, distinção, vantagem e prioridade. Ele tinha primeiro lugar em tudo. Por isso que ele foi colocado como primogênito. Nenhum dos primogênitos nascido de mulher teve preeminência. Jesus teve. Nenhum primogênito nascido de mulher ganharia de primogenitura de Cristo, porque Cristo ele foi o primogênito dos primogênitos, mas não pela forma de nascimento, quem nasceu primeiro ou quem nasceu derradeiro, que a Bíblia diz que ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega. Então não teria problema nenhum nisso aí. Porém, a linguagem aqui quer dizer o quê? A importância da primogenitura, né? Não termos os costumes antigos de Israel, era a cultura deles. A frase primogênito de toda a criação fez com que muitos declarassem que Jesus foi criado. Para entender essa frase, o que essa frase significa, precisamos voltar e examinar o que significa uma pessoa quando ela é chamada de primogênito. No Antigo Testamento, o direito de ser chefe, daria para ele o direito de ser um chefe de família. Uma família extensa, era passado de uma geração para outra. O primogênito herdava as terras e a posse e posição de líder espiritual do pai. O primogênito era visto como representação de força, vitalidade humana. O primogênito funcionava como um sacerdote dentro da casa, principalmente quando o pai estava ausente ou se fosse falecido. Naquela época, o primogênito do sexo masculino era importante porque acreditava-se que ele representava a essência da força e da vitalidade. Aí tem aqui essa passagem, depois eu mando lá no grupo. Como resultado, o filho primogênito tornava-se o herdeiro principal da família. Por isso que a gente vê aqui que Jesus é colocado como primogênito, porque ele tinha esse destaque, ele tinha esse direito, ele tinha toda a preeminência em tudo. Tá? Como resultado, o filho primogênito tornava-se o herdeiro principal da família. No Antigo Testamento, os primogênitos humanos e os animais, eles eram considerados consagrados e sagrados para Deus. Tem as passagens, Levítico, Número, Deuteronômio. A importância do primogênito atinge seu ápice nas Escrituras, na pessoa de Jesus Cristo. Todas as implicações anteriores do papel de primogenitura na Bíblia serve para iluminar a preeminência de Jesus Cristo sobre toda a criação e na família de Deus. Então, você vai ver que quando Jesus é destacado como primogênito, é porque ele tinha esse destaque todo que a Bíblia, na cultura dos judeus, ele dava para um primogênito. Se um homem ele não fosse primogênito, ele não tinha praticamente direito nenhum. E quando a Bíblia coloca Jesus como primogênito, dá a entender, e é o que ele quer passar, que Jesus ele tinha o direito
ele tinha preeminência, ele era o primogênito dos primogênitos, ele era o sacerdote da família, ele era o cabeça, ele era o herdeiro, ele era tudo sobre todos. Tá? Tem aqui as passagens, vou colocar Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 19, se vocês quiserem acompanhar comigo, para não cochilar. Se vocês quiserem acompanhar comigo, vamos lá. Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 19. Amém? Vou ler para ganhar tempo. Olha só o que fala. Capítulo 1, 15 ao 19. E este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quer dizer que Jesus aqui tem a primogenitura em relação em direito. Ele tinha todo o direito, todas as regalias, todas as preeminências, todos os status. Ele estava acima de todos, né, de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as invisíveis, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, que é principado, que potestade. Então Jesus ele tinha a primogenitura e a preeminência sobre tudo isso. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Tudo subsiste em quem? Em Cristo. Ele é o cabeça. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Entendeu? Veja só. Aqui fica o enigma. Se primogenitura é o primeiro a ser criado, como pode alguém ser primogênito, o seu primogênito primeiro a ser criado dentro dos mortos? Não bate. Para em todas as coisas ter a primazia, ou seja, preeminência. Então Jesus tem a preeminência sobre todas as coisas, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude. Jesus era pleno em tudo. Se você sofreu, Jesus sofreu primeiro por você, desde antes da fundação do mundo. Se o que você imaginar, o que você passou, que alguém passou, que seja de bom ou que seja de ruim, Jesus ele teve a primazia em tudo. Antes de você, Jesus foi primeiro, tá bom? Eu sou o primogênito da família, Jesus foi primeiro. Eu fui o último da família, Jesus foi o último primeiro, porque ele é o primeiro e o derradeiro, ele é o alfa e o ômega. Me desprezaram Jesus primeiro. Me julgaram, Jesus foi julgado primeiro. Então Jesus tem a primazia em tudo. Jesus só não tem a primazia no pecado, ele não pecou. Tá bom? Glória a Deus. Amém? Vocês entenderam? Amém. Tópico 2. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Alguma pergunta no tópico primeiro? Vocês entenderam? Sim ou não? Pode seguir em diante? Pode. Vocês não entenderam? Eu vou mandar no grupo. Gente, é assim, ó, o professor tem que se preparar para dar aula, os alunos têm que pegar a lição, ler, para quando chegar aqui, entender o que está sendo falado e questionar o professor. Ô, Manuel, você consegue lembrar brevemente aí? Pré quer dizer antes, né? Antes. Então quer dizer que ele era bem antes. Bem antes. Bem antes. Da qualquer eminência. Eu sou eminente, uma pessoa não está em destaque. Jesus, antes de qualquer destaque, Jesus ele teve destaque primeiro. Ele teve o primeiro lugar em tudo. Deus colocou ele em destaque, em primeiro lugar em tudo. Por isso que ele é o primogênito. Quando o pessoal falou assim, Jesus já estava ali. Jesus era antes da existência do universo, antes de Deus criar o céu e a terra. Jesus já estava junto ali, bem antes. Ou seja, Deus é Deus e ponto. Deus é Deus, tipo assim, antes de tudo, antes de todas as coisas. Mas assim, Maiara,
Às vezes a gente toca, né? Eu comentei não foi com o Genesi, foi na aula passada, mas o pastor jogou para o Genesi. Mas o X da questão foi o seguinte: a sua fé é essa e é ponto final, você não precisa de base bíblica para isso, é a sua fé. Porém, quando a testemunha de Jeová bater na sua porta, e eles vão tentar tirar a deidade, a divindade de Deus, de Jesus Cristo, né? Ele vai colocar Jesus ali, que Jesus era um Deus subordinado. O tema da lição é: Jesus é coigual com o Pai, porém vai dizer que Jesus, ele é subordinado, né? Não, mas aí a pessoa também, se quiser ouvir, né? Porque se fosse comigo mesmo, eu ia falar assim, moça, eu sou cristã, né? Mas como que você vai ganhar o testemunho de Jeová para gente? Ele precisa ser ganhado. Mas aí é tipo assim, é difícil, né? Porque assim, tem aquela pessoa que quer escutar. Você é uma alma, está perdida, cega numa heresia, alguém enganou ele. Eles precisam chegar à luz do Evangelho. E eles precisam de mim e de você também. Eles querem provar tudo na Bíblia. Esses dias que eles me provaram. Isso, e você tem que provar na Bíblia. Eu ia falar assim, ó, isso, vou orar para Jesus, para você ter uma experiência com Jesus, aí você vai ver. Por isso que assim, é interessante a gente vir na escola bíblica, tomar nota. Eu estou vendo Genesi tomando nota ali, parabéns Genesi, continua assim. Tem que tomar nota. A prática deles é colocar dúvida, né? Mas será que é isso mesmo? Se o Satanás queria colocar dúvida até em Jesus, né? Olha, transforma isso aqui em pão, né? Se você lançar daqui, Deus vai mandar o anjo para te proteger, você não vai se machucar. Então é a tática que os testemunhos de Jeová usa para tentar ver se a gente cambaleia no pensamento e fala: não, peraí, acho que não é assim não. Então, se a gente não tem uma base como provar através da Bíblia e refutar eles, é perigoso a gente até começar a ficar em dúvida: será que é isso mesmo? Porque é isso que eles querem, que a gente fique em dúvida para lançar semente. É igual uma conversa com o Mateus, né? Se você for conversar com o Mateus, ele vai convencer você de Deus. O que o Adonai comentou tem todo sentido. Veja que Lúcifer, Satanás, ele não usou coisas aleatórias, ele usou a Bíblia para questionar Cristo. E o testemunho de Jeová vai usar a própria Bíblia para colocar dúvida no nosso coração. E Jesus refutou Satanás usando o quê? A Bíblia. E como que eu vou refutar o testemunho de Jeová? Usando a Bíblia. Tá bom? Esse assunto é complexo, né? Vamos lá. Segundo tópico, a heresia do subordinacionismo, né? Aí aqui já vem falando sobre Orígenes, que era um dos pais do subordinacionismo, que foi ele que criou essa doutrina, que declara que ser Jesus o Filho subordinado do Pai, um Deus secundário e ao mesmo tempo divino como um Pai. É o que a Testemunha de Jeová fala em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era Deus, e no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Porém, na deles é um Deus menor e subordinado. Jesus, ele como filho de Deus, ele é um Deus, porém um Deus menor, um Deus pequeno, subordinado ao Pai. Que Jesus não é igual com o Pai. Tá? Deixa eu ver aqui, o segundo subtópico, vou pular porque eu vou chegar aqui num negócio que eu coloquei aqui. O movimento da Testemunha de Jeová. Deixa eu ver, segundo subtópico. O segundo subtópico. O período pré-niceno. O subordinacionismo foi no século II e no século III. Então aqui a gente vê, nesse contexto histórico do século II ao III, até chegar ao quarto século, a igreja era católica ou protestante? Católica, pessoal. Que quer dizer universal, né? Que se quer dizer universal, isso mesmo, parabéns. Até hoje. Era católica. A igreja era católica aliás, mais do que isso. Mas vou colocar aqui no contexto histórico que a gente vai estar falando sobre o pré-niceno. Ele era católico. Os pais da igreja, na patrística,
não eram pastores e nem irmãos protestantes, eles eram bispos, padres e até o imperador romano, tanto quanto o padre, eles que criaram as doutrinas pilares da igreja, que nós temos hoje na protestante. Então, nesse período, eles tinham Bíblia? O que vocês acham? Não tinha. Eles tinham Novo Testamento? Também não. Eles tinham ali uma tabela de doutrina, tal, onde, sei lá, as regras da igreja, o credo, tal. Não tinha. Por isso que virou esse abacaxi, virou essa bagunça. O que eles tinham? Eles tinham ali a Vulgata, a Vulgata Latina, não, meu Deus, era a Septuaginta, isso mesmo. Então vamos lá, eu vou ler aqui e a gente vai discorrer, eu vou explicando. Vamos lá. Vamos lá. Orígenes, que é o pai do subordinacionismo, né? Ele era de Alexandria. Eu vou pedir para o pastor colocar aquela imagem lá do mapa, para mim estar explicando aqui. Ele era de Alexandria, entre o ano 185 a 254 depois de Cristo. Está aqui Alexandria. Se o pastor tiver como trazer para cá, para ele mostrar aqui o Egito. Não, aqui embaixo. Alexandria está aqui embaixo, no Egito. Não, aqui, isso, só. Se estiver aqui, pastor. Alexandria está aqui embaixo, do lado de Israel. Lá embaixo no Egito. Não está dando, não está dentro. Deixa aqui. A gente viu ainda lá embaixo. Foi um teólogo cristão um teólogo cristão. Mas daria para ver o Egito, mas foi ali. Ok. Tá, tranquilo, fique em paz. Foi um teólogo cristão que influenciou o subordinacionismo em uma crença primitiva que Jesus Cristo era subordinado a Deus. Ele era discípulo de Clemente de Alexandria. Então Alexandria era onde tinha a maior biblioteca da época, daquele período, e foi ali que surgiu praticamente a maioria das heresias. Começou ali. Período pré-niceno. Tudo começou quando Ário, que é o pai de toda essa bagunça que a gente vem falando desde a aula 4, que hoje o arianismo hoje é a Testemunha de Jeová, né? O Ário hoje é a Testemunha de Jeová. Ário ouviu o sermão do bispo Alexandre de Alexandria, e aí o Alexandre, ele era o quê? Ele era modalista. O Alexandre, ele era modalista. O que é modalista? É crer que não existe trindade, existe um só Deus que se apresentou de três modos. Por isso que vem modalista, três modos. Primeiro, Deus se apresentou como Pai, segundo, como Filho, no segundo, terceiro modo, como o Espírito Santo. Então, o Alexandre de Alexandria, ele era modalista. Já o Ário, ele era unicista. Eles acreditavam que só existia um só Deus e que o Espírito Santo era uma força ativa e que o Filho era um Deus menor e que ele era subordinado ao Pai. Então virou essa salada aqui. E o que aconteceu com isso? O Ário, o Ário se rebelou. Houve ali uma rivalidade, uma briga lascada. E aí a cristologia nesse período não estava consolidada, ou seja, não estava clarificada como é hoje. Hoje tem que falar de cristologia, eu creio, é assim, está na Bíblia, está tudo bonitinho. Hoje nós temos nosso credo, defesa de fé, nós temos tudo. Naquele período não tinha. Então, o que aconteceu? O bispo Alexandre de Alexandria resolveu convocar o quê? Um sínodo de Alexandre. O que era um sínodo? Era uma reunião dos bispos locais, de uma região local, em 318 depois de Cristo, onde Ário foi afastado da comunhão da Igreja Católica. Então chegou uma conclusão que Ário não poderia mais ficar ali como bispo de Alexandre. Ário levou essa disputa para fora de Alexandria e ganhou adeptos, ou seja,
Ele foi em várias cidades pregando o arianismo, e nas cidades eles ganhavam os bispos, e o bispo ganhava o povo para espalhar o arianismo, né? Diante desse conflito, o imperador Constantino convocou um concílio universal, que é o concílio de Nicéia de 325 d.C. Um concílio era uma assembleia de nível universal, nacional, internacional, onde se reunia todos os bispos, arcebispo, padre, o imperador, e ali o imperador presidiu esse concílio de Nicéia para que chegasse a uma conclusão da doutrina da igreja, né? Para resolver esse problema com Ário, para resolver esse problema com Ário, era apenas um presbítero, né? Ário, ele era apenas um presbítero, e ele não, no concílio de Nicéia, o Ário, ele não podia falar, ele não tinha o poder de fala. Por quê? Ele era apenas um presbítero, e quem só podia falar nesse concílio eram os bispos. Então, o bispo ou seja, o Ário, ele chamou quem para falar por ele? O bispo Eusébio de Nicomédia. É umas palavras complicadas. Para falar por ele. Enquanto o bispo de Eusébio de Cesareia era o assessor e o teólogo do imperador Constantino. Até o concílio de Nicéia, a igreja ela não possuía um credo, não tinha uma doutrina formada sobre a cristologia registrada, nem mesmo a Bíblia. E eles também, a não ser apenas uma Septuaginta, que foi a primeira tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, por 72 sábios judeus, a pedido do rei Ptolomeu II, por volta do século III antes de Cristo, viu? Em Alexandria. Depois veio São Jerônimo, traduziu a Septuaginta para o latim em 300. Veja só quando que foi traduzida a Septuaginta para o latim. Só em 383. E quando que foi o concílio? Em 325. Foi antes deles terem a Bíblia, antes de tudo. Eles não tinham credo, eles não tinham nada. Então, a Vulgata Latina, a igreja cristã não havia ainda confeccionado e nem canonizado a Bíblia. Ou seja, eles não tinham nem a Bíblia ainda, e nem o Novo Testamento. As doutrinas do concílio, né? As doutrinas foram formuladas através do quê? Como que foram formuladas e foram criadas essas doutrinas cristológicas que foi falado em todos os concílios? Houve vários concílios, de Nicéia, de Constantinopla, da Capadócia, tem vários concílios. Ali foram onde eles formularam as doutrinas da igreja, através da história da teologia, da filosofia patrística e pelos livros patrística e pelos concílios. Apenas em 393, no concílio de Hipona, foi reconhecido e canonizado os 27 livros do Novo Testamento, né? No concílio de Trento, em 1546, definiu dogmamente a lista dos livros do Novo Testamento. Então você vai ver que foi bem depois, né? O subordinacionismo, que é a heresia que propagada pelo Ário e Eusébio de Nicomédia e Orígenes. O subordinacionismo prega que Jesus Cristo foi criado e subordinado ao Pai. Nesse tipo de pensamento era típico dos gregos, que hierarquizavam e realizavam as realidades de formas de pirâmides, né, que eu pedi para o pastor colocar ali, essa forma de pensamento grego, que era os pensamentos dos pais do subordinacionismo, de Ário, Eusébio, de Nicomédia, Orígenes, Novaciano, que eles acreditavam assim, Deus está lá em cima, no meio Jesus, embaixo o Espírito Santo. E não é bem dessa forma, isso era um pensamento dos gregos, quando na realidade seria uma relação
pericoreses. O que é essa palavra pericoreses? Eu vou pedir para o pastor colocar aquelas imagens de pericoreses, que é uma imagem em círculo, é onde apresenta ali isso, pericoreses. Essa relação que é entre a Trindade é uma relação em círculo, como se fosse dançante, está ali em volta, um ao lado do outro, e não como se tivesse um acima ou abaixo, outro no meio, em forma de pirâmide. Tá? Pericorese é um termo teológico cristão que descreve a relação entre as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Vale lembrar que a igreja protestante só veio quando que se deu início? No dia 31 de outubro de 1517, no marco do início da Reforma Protestante, quando o monge Martinho Lutero fixou ali a 95 tese no castelo de Wittenberg, na Alemanha. Então você vai ver que tudo isso que a gente falou aqui no contexto histórico, né, foi anos-luz da igreja protestante. Então a igreja protestante nem sonhava de nascer, foi quando se deu início ali às bases doutrinárias da igreja, da cristologia, onde nem se tinha a Bíblia primeiro. No nosso pensamento, o que dá a entender? Que primeiramente foi feita a Bíblia, e depois da Bíblia se deu início ao quê? Às doutrinas cristológicas. E foi bem pelo contrário. Primeiramente se fez as doutrinas criou as doutrinas através da teologia, da história teológica e da filosofia patrística e dos concílios que foram criados periodicamente para combater as heresias de Ário e tantas outras heresias que vinham surgindo, tá? Então eles colocam aí Jesus subordinado. Aí eu coloquei aqui, Jesus, gente, vocês têm que pensar o seguinte: quando vocês forem falar com a Testemunha de Jeová, vocês têm que ter em mente o quê? Jesus, ele se apresentou de duas formas: como homem e como Deus. Como homem, ele foi subordinado. Ele não era um homem fora da lei, rebelde, quebrando tudo. Ele era subordinado aos pais. Ele obedeceu José e Maria. E automaticamente ele obedeceu ao Pai que está no céu, né? Jesus, como homem, foi subordinado aos pais e a Deus Pai. Foi uma subordinação de função e não uma subordinação de essência, entendeu? Jesus glorificado. Amém? Então, atenção aqui, para a gente encerrar. Jesus glorificado, ele não era subordinado. Ele não foi subordinado. Mas como homem, em Filipenses 2:6 fala que ele veio em forma de servo. Como servo, ele foi obediente até a morte de cruz. Ele foi subordinado, ele foi obediente, ele obedeceu em tudo, entendeu? Então, quando o Testemunho de Jeová vem falar que ele era subordinado, como homem, ele foi obediente, ele foi subordinado, mas como Deus em essência, de forma alguma. Amém? Amém. Alguma dúvida? Um monte. Alguma dúvida? É que é muita informação para você absorver assim, né? Não é dúvida de perguntar, mas é assim, você guardar tudo isso aí é muita coisa, né? Ok. Vamos lá. O movimento Testemunho de Jeová, esse confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. Eu estou aqui no tópico 3, subtópico 2, tá? Eles creem, o Testemunho de Jeová, eles creem na existência de vários deuses, apesar que eles falam que não, só no Deus Todo-Poderoso. Jeová, o Deus Todo-Poderoso, Jesus que é seguido de outros deuses menores, incluindo os bons e os maus, né? Todavia, para nós, há um só Deus. Está em Gálatas capítulo 8, Gálatas 4, versículo 8. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, a quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós para Ele, por Ele. Eis uma boa pergunta que incomoda as Testemunhas de Jeová, né?
Uma pergunta que incomoda o testemunho de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, eles são obrigados a reconhecer a divindade. Lógico que eles vão reconhecer. Jesus é um Deus verdadeiro. Eles são obrigados a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta for negativa, eles estão admitindo que são seguidos de um falso, que eles são seguidores de um falso Deus. Até porque ele se intitula como cristão, né? O Jeová se intitula como cristão. Amém? Pastor James, o senhor vai querer já... Ficou alguma dúvida, pessoal? Vocês querem comentar alguma coisa? Ô, irmão Everaldo, a gente está falando da testemunho de Jeová, né? Que tem esses conceitos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Mas tem outras também, né? Tem, por exemplo, os judeus. Os judeus, ele vem nessa mesma linha de pensamento. Os judeus, eles não aceitam, eu já tinha falado isso, mas vocês não vão guardar. Eles não aceitam o Novo Testamento, que foi escrito em grego. Eles não aceitam essas doutrinas cristológicas, porque, primeiro, não foi criado direto da Bíblia, foi uma doutrina que veio dos concílios romano, do Império Romano, do Imperador Romano, tanto da Igreja Romana Papal, né, pelos bispos e pelo Papa. Então, os judeus falaram, não é bem assim. Eles não vão aceitar essas doutrinas. Então eles negam a doutrina da Trindade, eles também negam a deidade de Cristo e eles negam essa igualdade de essência. Os judeus, infelizmente, eles não creem dessa forma como a gente praticamente segue a mesmo pensamento dos muçulmanos. Infelizmente, tem bastante coisa que a gente precisa pegar isso aí também. Eu vou passar para vocês uma lista de versículos, tá? Como que vocês vão refutar o testemunho de Jeová? Tá? Essa passagem aqui, tem uma tabelinha, aquela tabelinha que eu tinha passado aqui, e até mandei para o grupo, sobre os atributos tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo. Esses textos aqui praticamente são os que a gente usa para refutar o testemunho de Jeová. O texto aqui atrás são as referências que a Testemunha de Jeová usa para confrontar a nossa fé, né? Para colocar a gente contra a parede. Porém, vocês vão ter aqui essa tabela como refutar, tá bom? Glória a Deus. Deus abençoe, muito obrigado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que aula extraordinária. Quem não aprendeu nessa aula, não aprende mais. Entendeu? Como eu dei o Código dos Jardins,